Você já sentiu que se doa por completo em um relacionamento e em troca recebe o silêncio? Você cozinha, apoia, escuta os problemas dele, perdoa os deslizes. Você é o apoio dele, o seu porto seguro. E o que você recebe? A sensação de que precisa constantemente provar que é boa o suficiente. Como se cada ato de bondade seu não fosse um presente, mas uma tentativa de merecer amor. Você olha para ele, ele parece estar por perto, mas seus pensamentos estão em algum lugar distante. Ele valoriza o quão conveniente é estar com você, mas não te olha com aquela admiração que tira o fôlego. E essa diferença entre o quanto você investe e o quão pouco você é verdadeiramente vista, cresce e se transforma em um muro entre vocês. E se eu te disser que existe um nível de relacionamento completamente diferente? Quando um homem não apenas te ama, mas te olha de baixo para cima? A palavra reverenciar soa estranha, não é? Logo parece que estamos falando de alguma humilhação ou jogos de poder. Mas esqueça isso. Estamos falando de outra coisa. Daquela admiração profunda, quase chocante, que surge em um homem quando ele vê uma mulher verdadeiramente confiante, que sabe o seu valor. Isso não é submissão, é fascínio. É quando ele olha para você e entende que você não é apenas uma mulher, mas um mundo inteiro no qual ele desesperadamente quer entrar. Então, como conseguir isso? O segredo sobre o qual psicólogos como Carl Jung falaram há muito tempo é muito simples e ao mesmo tempo complexo. Para que ele veja em você uma rainha, você precisa parar de tentar se tornar uma para ele. Você precisa se tornar uma rainha para si mesma. Subir em seu próprio trono interior. E para isso não é necessária coroa, nem um corpo perfeito, nem a permissão dele. Você mesma se coroa. Esta é uma jornada não para ele, mas para si mesma. Porque um homem nunca ficará encantado com uma mulher que implora por amor. Ele dará tudo àquela que já governa sua própria vida. E hoje daremos o primeiro passo nesse caminho. É hora de retomar o seu reino. Vamos ser honestas. Com que frequência você tentou ser perfeita para ele? A mais atenciosa, a mais conveniente, a mais compreensiva. Parece tão lógico, não é? A voz interior sussurra. Se eu for a melhor para ele, ele nunca irá embora. Ele verá o quanto precisa de mim. E você começa esse jogo. Ele chega em casa cansado e você já está a postos. O jantar na mesa, a casa em perfeita ordem. Você pergunta com um sorriso como foi o dia dele, esquecendo do seu próprio cansaço. Você se torna sua psicóloga pessoal, seu grupo de apoio, sua assistente pessoal. Você se lembra do aniversário da mãe dele, marca as consultas médicas dele, passa as camisas dele, mesmo quando você mesma está caindo de cansaço. Você pensa que se for tudo para ele, ele a carregará nos braços. Mas aqui está a dura verdade da vida. As pessoas não valorizam o que conseguem de graça e sem esforço. A psicologia aqui é simples. O valor de algo é determinado pela quantidade de recursos investidos nisso. Se você dá tudo sem pedir nada em troca, o seu valor aos olhos dele tende a zero. Seu cuidado deixa de ser um presente e se torna um hábito para ele. Sua compreensão se torna a obrigação dele. De uma mulher amada, você se torna uma função conveniente, como um micro-ondas ou uma máquina de lavar. Eles são muito úteis, mas não são admirados. São simplesmente usados. Você queria se tornar a rainha dele e se tornou a gerente da casa dele, a principal administradora do conforto dele. E o pior de tudo, você começa a se magoar. Uma irritação surda se acumula por dentro. Eu faço tudo por ele e ele. Mas ele nem entende qual é o problema. Você mesma o acostumou a ser um serviço infalível. Ele não vê em você uma governante, porque uma governante não serve. Ela está ocupada com seus próprios assuntos. Ela governa seu próprio reino. Você se dissolveu nele, esperando se tornar o centro do mundo dele, e no final perdeu o seu próprio. E ele, mesmo que não entenda isso com a cabeça, sente. Ele sente que seu trono está vazio, porque você fugiu dele para arrumar a vida dele. E um trono vazio não atrai. Ou talvez sua estratégia seja outra.
Você desempenha o papel da garota frágil e vulnerável que precisa de um homem forte para salvá-la. Esse também é um papel muito sedutor. Na infância, lemos contos de fadas sobre princesas em torres que são salvas por belos príncipes. E você decide se tornar essa princesa. Você mostra a ele como as coisas são difíceis para você, como você não consegue lidar com este mundo cruel. A torneira quebrou. Você liga para ele em pânico. Brigou com uma amiga. Você chora no ombro dele. Precisa tomar uma decisão importante. Você olha para ele suplicando. Me diga o que fazer. Você espera que ele venha, resolva todos os seus problemas e, com isso, prove seu amor. No início, isso pode funcionar. Um homem gosta de se sentir um herói, forte e necessário. Seu ego exulta, mas construir um relacionamento baseado na pena é como construir uma casa na areia. Ele pode te salvar uma vez, duas, mas ele nunca vai admirar aquela que precisa ser constantemente salva. Com o tempo, seu desejo de ser um herói será substituído pelo cansaço. Ele começará a te ver não como uma mulher amada, mas como mais um problema a ser resolvido. Ele vai te tratar como uma criança e não como uma rainha igual. Você espera que ele te dê valor, sem entender que nesse momento, você mesma está entregando a ele todo o poder sobre sua vida. Você diz a ele sem palavras, sem você eu sou um zero. Minha felicidade depende apenas de você. Nenhum homem normal suportará tal responsabilidade. É um fardo enorme. Cedo ou tarde, ele se cansará de ser seu salvador e começará a se sentir sufocado por você. Ele começará a te evitar, simplesmente para descansar do fluxo eterno de seus problemas. Porque o que desperta a admiração não é a fraqueza, mas a força. Um homem pode querer proteger uma mulher fraca, mas ele só reverenciará verdadeiramente aquela que é forte por si mesma. Existe também uma terceira armadilha, o papel da caçadora. Você é uma mulher moderna e forte. Você não fica esperando as coisas acontecerem, você age. Você mesma liga, você mesma sugere um encontro, você mesma planeja seus fins de semana. Você o enche de mensagens, curte todos os posts dele, tenta impressioná-lo e conquistá-lo. Você pensa que se mostrar a ele o quão incrível você é e o quanto ele é importante para você, ele não resistirá. Mas você esquece uma coisa simples sobre a natureza masculina, que está em nós há milênios de evolução. O homem, em sua essência, é um caçador. O processo, a emoção, a perseguição da presa são importantes para ele. Ele precisa sentir que é ele quem está te conquistando, ele quem está te ganhando. Quando uma mulher começa a caçá-lo, ela o priva desse jogo. É como se um cervo corresse até o caçador e pedisse para ser abatido. Todo o interesse desaparece. Ele quer conquistar uma fortaleza inexpugnável e não receber as chaves de um apartamento para o qual está sendo insistentemente convidado. Ele percebe sua insistência e atividade não como amor, mas como pressão e uma tentativa de controlá-lo. Em sua cabeça passa o pensamento: se ela está se esforçando tanto, algo está errado com ela. O que é bom não precisa de propaganda. Ele instintivamente começa a se afastar, a inventar desculpas, a desaparecer. Ele procura um mistério para desvendar, não um problema já resolvido. Ao tentar obtê-lo à força, você apenas o afasta. Você gasta uma quantidade enorme de energia e, no final, se sente humilhada e rejeitada. E tudo porque você não estava jogando pelas regras certas. A rainha não corre atrás de seus súditos. Ela se senta no trono e os cavaleiros vêm por conta própria para o torneio para conquistar seu favor. Então, por que desempenhamos todos esses papéis? Por que repetimos os mesmos erros de novo e de novo? Psicólogos como Jung diriam simplesmente: temos medo. No fundo de cada uma de nós existe um medo. Medo de ser rejeitada, medo da solidão, medo de não ser necessária para ninguém. Temos medo de que, se formos nós mesmas, autênticas com nossos desejos, falhas, limites, força, ninguém nos amará. E então vestimos essas máscaras. A ajudante, a garotinha, a caçadora. Pensamos que esses papéis são nossa garantia de segurança. Mas essa não é a verdadeira você.
é apenas o seu medo. O principal erro de todas essas estratégias é um só. Você direciona toda a sua energia para ele, tentando controlá-lo, agradá-lo, conquistá-lo. Sua vida se transforma em um projeto chamado Ele. Você analisa constantemente as palavras dele, as ações dele, tentando adivinhar o que ele está pensando, em vez de direcionar essa energia para si mesma e colocar sua própria vida em ordem. Essa sua insegurança interna, essa necessidade dele, esse vazio interior que ele sente. Ele pode não entender o que está acontecendo, mas simplesmente não se sente atraído por uma mulher que não se valoriza, que não sabe o que quer da vida, exceto estar com ele. Para mudar tudo, você precisa parar de olhar tão atentamente para ele. Chegou a hora de virar 180 graus e olhar para si mesma, de verdade, talvez pela primeira vez na vida. A palavra egoísta para muitas mulheres soa como um insulto. Desde a infância nos ensinam: divida, ceda, pense nos outros. E crescemos com a convicção de que se colocar em primeiro lugar é ruim e vergonhoso. Mas para se tornar uma rainha, você precisa aprender o egoísmo saudável. Vamos entender o que é isso. Não significa passar por cima dos outros ou ignorar os sentimentos alheios. Significa reconhecer que você é a pessoa mais importante da sua vida. Imagine que sua energia é a bateria de um celular. Durante anos, você distribuiu sua carga para todos ao redor. Para ele, para os filhos, para os pais, para o trabalho. Um pouco para cada um. E sua própria bateria está quase em zero. Você se sente cansada, irritada, esgotada. O egoísmo saudável é simplesmente a decisão de carregar primeiro seu próprio celular até 100. Isso significa que sua vida, seus interesses, seu humor e sua paz se tornam sua prioridade número 1. Significa escolher ir para a aula de dança em vez de ir ao encontro com os amigos dele, se é isso que você quer. Significa gastar dinheiro com você em um curso de massagem e não em um novo console para ele. Significa simplesmente deitar e descansar quando está cansada, em vez de correr para preparar um jantar de 3 pratos. Você deixa de ser uma estação de recarga gratuita para todos e se torna um recurso valioso que você dá apenas a quem merece. Quando você começa a investir tempo e energia em si mesma, em hobbies, em esportes, em leitura, em descanso, você começa a brilhar por dentro. Você se torna interessante para si mesma. E esse brilho não é a luz da necessidade. Por favor, me ame. Mas a luz da abundância. Eu já estou ótima, mas posso compartilhar isso com você, se você for digno. E isso muda absolutamente tudo. Os homens são instintivamente atraídos por mulheres plenas e enérgicas, e não por limões espremidos. Lembre-se de quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Sim, eu vou com você a essa festa chata. Sim, eu te ajudo, mesmo estando exausta. Cada sim dito à força é uma pequena traição a si mesma. É uma gota de veneno que envenena sua autoestima. Temos medo de dizer não, porque temos medo de ofender, medo de parecer mais, medo de sermos rejeitadas. Mas uma mulher que não sabe recusar não tem limites pessoais. E uma pessoa sem limites não é uma casa, é um lugar de passagem livre. Qualquer um pode entrar, sujar tudo e ir embora. O seu não é grosseria, não é agressão. É simplesmente a cerca ao redor da sua casa. É o seu direito de decidir quem entra na sua vida e quem não entra. Quando você diz não com calma e confiança para o que não gosta, você está dizendo sim para si mesma. Você mostra a ele e ao mundo inteiro: este é o meu território, e aqui as minhas regras se aplicam. Meu tempo, minhas forças e meus sentimentos importam. Um homem nunca respeitará de verdade uma mulher que não tem seus próprios limites. Ele usará a bondade dela, mas no fundo a considerará fraca. Mas quando ele ouve seu não, firme e calmo, sem gritos ou ressentimentos, ele vê pela primeira vez uma personalidade à sua frente. Ele entende que não pode fazer tudo o que quer com você, que você tem sua própria essência, e é a partir daí que começa o verdadeiro respeito. No início, ele pode até se ofender ou se surpreender. Mas depois, quando perceber que seu não é um capricho, mas uma posição, ele começará a valorizar seu sim
100 vezes mais. Vivemos em um mundo onde todos estão constantemente conectados. Mensageiros, redes sociais, chamadas. Parece que não estar conectado é um crime. E nos relacionamentos, muitas vezes caímos nessa armadilha. Escrever constantemente, ligar, reportar onde você está e o que está fazendo. E neste mundo, a habilidade de manter distância é um superpoder. A rainha não está sempre disponível. Ela não responde a uma mensagem em 1 segundo, porque pode estar ocupada com algo interessante. Ela nem sempre está livre para um encontro, porque tem seus próprios planos. Não porque está jogando joguinhos, mas porque ela tem sua própria vida interessante, que não gira apenas em torno dele. Ela tem tempo para si mesma, para as amigas, para seus hobbies. Pode ser qualquer coisa. Aulas de espanhol, ir à academia, ler um livro sozinha. Essa distância cria algo muito importante. Um espaço no qual ele começa a sentir sua falta. Ele começa a pensar em você, a imaginar o que você está fazendo. Ele começa a valorizar o tempo que passam juntos, porque entende que esse tempo não é algo garantido. Quando você está sempre por perto, você se torna compreensível e previsível para ele. Você é como chinelos de casa. Confortável, mas não emocionante. Mas quando você tem seu próprio mundo, você se torna um mistério que ele quer desvendar. Ele começa a sentir falta não apenas do sexo ou do jantar. Ele começa a sentir falta do seu mundo no qual ele tanto quer entrar. Ele entende que você é um universo inteiro e não apenas um apêndice da vida dele. E isso é incrivelmente atraente. Isso o força a se tornar mais ativo para conquistar sua atenção. Nos ensinam que a mulher deve ser boa, gentil, doce e conveniente, como uma princesa da Disney. E sentimentos como raiva, frieza, a capacidade de cortar abruptamente a comunicação, isso é algo ruim, que precisa ser escondido. Temos medo de mostrar nossa raiva para não parecermos histéricas. Temos medo de ser frias para não parecermos megeras. Mas a verdade é que essas qualidades sombrias são a sua força. São o seu serviço de segurança. São seus lobos internos que guardam seu território. Uma mulher que se permite sentir raiva pode se defender quando seus limites são violados. Uma mulher que pode ser fria não permitirá que a machuquem ou manipulem. Uma mulher que está pronta para ir embora nunca se agarrará a um relacionamento onde não é valorizada. Quando você aceita também esse seu lado, você se torna real, viva. Não apenas uma imagem bonita, mas uma personalidade tridimensional. Sim, uma mulher assim, real, pode assustar homens fracos que precisam de uma mãezinha conveniente ou uma garota submissa. Eles simplesmente não suportarão sua força e, graças a Deus, você não precisa de um desses. Mas homens fortes que procuram uma parceira igual serão hipnotizados pela sua integridade. Ele vê que você pode ser tanto uma gatinha mansa que ronrona no colo dele, quanto uma tigresa perigosa que mostrará as garras se sentir uma ameaça. E é exatamente essa imprevisibilidade e força que a tornam aos olhos dele não apenas uma mulher, mas uma força da natureza. E diante de uma força da natureza, só se pode reverenciar. Ele entende que você é real, e isso provoca o mais profundo respeito. O que é um trono para uma rainha? Vamos entender. Não é um homem, e não é o dinheiro dele, e não é o status de casada. O trono é o seu interesse pessoal, sua paixão. Aquilo que faz os olhos dela brilharem, mesmo que esteja sozinha. É o que a faz levantar de manhã com alegria. Para algumas, é um trabalho amado, no qual ela vê sentido e realiza seus talentos. Para outras, é a criatividade, pintura, música, dança. Para outras, é seu pequeno negócio, mesmo que seja fazer bolos em casa. Para outras, é esporte, viagens, aprender idiomas ou ajudar animais. Não importa o que seja. O importante é que este é o seu império pessoal, onde ela é a principal. Quando uma mulher tem o seu próprio negócio, ela para de sentar e esperar que um homem a entretenha. Ela não tem tempo. Ela está ocupada. Ela está envolvida. Ela irradia a energia de um propósito, não a energia da espera.
Isso é sentido a quilômetros de distância. Um homem percebe isso instantaneamente. Ele vê que ela é o centro de seu próprio universo, e não um planeta que gira em torno dele. E isso muda tudo. Ele entende que não pode simplesmente comprá-la com um jantar em um restaurante ou com promessas. Para estar com ela, ele precisa se tornar parte da vida interessante dela, e não o único sentido dela. Ela não procura alguém que preencha seu vazio, mas alguém com quem possa compartilhar sua plenitude. E esse desafio o força a se tornar melhor, mais interessante, mais forte. Ele entende que ao lado dele há uma personalidade, não uma função. E isso é a base para um profundo respeito. Em todo estado existem leis, uma constituição, um conjunto de regras que não podem ser violadas. Em sua vida, elas também devem existir. Suas regras são seus valores, aquilo do qual você nunca abrirá mão, mesmo sob o medo de perder o relacionamento. Pense e escreva-as para si mesma. Por exemplo, comigo não se fala com desrespeito e nem se levanta a voz. Ou, eu não tolero mentiras e rodeios. Ou, eu preciso de tempo e espaço pessoal e isso não se discute. Ou, eu não vou cancelar meus planos importantes de última hora por causa de seus desejos espontâneos. E o mais importante, você não apresenta essas regras como uma lista de exigências no primeiro encontro. Isso pareceria bobo. Você simplesmente vive por elas. Suas ações são as suas leis. Se ele se comportou de forma desrespeitosa, você não grita de volta. Você simplesmente diz com calma, não precisa falar assim comigo, e encerra a conversa. Se ele mentiu, você não faz um interrogatório. Você simplesmente tira suas conclusões e para de acreditar nele. Suas ações falam mais alto que palavras. Essas regras criam a essência da sua personalidade. Ele vê que você não é uma massinha de modelar macia, da qual se pode fazer qualquer coisa, mas um diamante sólido com suas próprias facetas. E ele tem apenas duas opções: ou aceitar suas regras do jogo, respeitá-las e corresponder a elas, ou ir embora. De qualquer forma, você sai ganhando, porque ao seu lado ficam apenas os homens capazes de ter relacionamentos respeitosos e maduros. Os maiores tesouros da rainha não são diamantes ou bolsas caras. É o seu mundo interior. Imagine um baú. Em muitas mulheres ele está quase vazio e elas esperam que um homem venha e o encha com suas impressões, emoções, seu mundo. Mas a rainha enche seu próprio tesouro. O que há nele? Sua mente, que ela constantemente desenvolve lendo livros, assistindo a filmes inteligentes, estudando algo novo. Seu senso de humor, que a ajuda a levar a vida e a si mesma com leveza. Sua sabedoria, adquirida com a experiência, com os erros, com as observações. Seus talentos e hobbies que lhe trazem alegria. A rainha investe constantemente em si mesma. Ela não espera que alguém torne sua vida interessante. Ela mesma a torna assim. Ela se torna uma pessoa profunda e multifacetada. Com ela nunca é entediante, porque em sua cabeça há um universo inteiro. E o homem sente isso. Ele entende que você não é apenas uma boneca bonita que precisa ser entretida. Você é uma interlocutora interessante. Você é uma fonte da qual ele pode extrair novas ideias, emoções, inspiração. Ele não se vicia na sua aparência, que com o tempo mudará. Ele se vicia na sua personalidade, que com o tempo se torna ainda mais profunda. Ele entende que perder você é perder um mundo inteiro que o nutre. E o medo dessa perda o faz valorizá-la muito mais do que qualquer outra mulher, mesmo a mais bonita, mas vazia. A maioria das mulheres está constantemente olhando no espelho da opinião masculina para entender quem são. É como um vício. Ele fez um elogio. Eu sou bonita. E ela fica de bom humor. Ele ficou em silêncio. Então, eu não sou bonita. E o dia está arruinado. Ele ligou. Eu sou necessária, eu tenho valor. Ele não ligou. Eu sou um nada. Fui abandonada. A autoestima dela sobe e desce como numa montanha russa e depende completamente dele. Tornar-se uma rainha significa quebrar esse espelho distorcido e começar a olhar apenas para o seu próprio espelho interior. Significa desenvolver uma autoestima saudável e estável, que não depende de avaliações externas.
Você mesma decide se é bonita ou não, inteligente ou não, valiosa ou não. E sua decisão é final. Seu humor não depende mais se ele te escreveu bom dia ou não. Seu valor não diminui com a crítica dele, nem aumenta com o elogio dele. Você se torna emocionalmente independente. E isso é o que simplesmente enlouquece os homens. Ele entende que não pode te controlar com elogios ou críticas, como um cão de Pavlov. Ele não pode aumentar a autoestima dele às custas da sua. Você é uma pessoa livre. E ao lado de uma mulher tão livre, ele não quer ser o dono, mas um parceiro. Ele vê que sua luz interior queima de forma constante e brilhante, independentemente do tempo lá fora. E a ele só resta admirar esse fogo e se aquecer em seus raios. Quando uma mulher se torna a rainha de sua vida, toda a química do relacionamento muda. Acontece um clique. Ela não é mais uma presa fácil que corre para as mãos dele. Ela é um prêmio valioso que está no topo de uma montanha. E para alcançá-lo, é preciso trabalhar. No homem desperta seu antigo instinto de caçador. Ele não é mais atraído pela fraqueza e disponibilidade dela, mas pela sua força e independência. Ele vê um desafio. Ele entende que essa mulher não pode ser simplesmente obtida, apenas prometendo-lhe mundos e fundos. A confiança dela, o tempo dela, o coração dela, tudo isso precisa ser merecido com ações reais. E isso o força a se tornar melhor. Ele começa a se esforçar, a crescer, a agir. Ele começa a pensar em como surpreendê-la, como agradá-la. Não porque ela o pressiona e exige isso, mas porque ele mesmo quer ser digno de tal mulher. Ele deixa de ser um consumidor passivo e se torna um conquistador ativo. Ela se torna sua motivação, seu objetivo. E essa caça por ela se torna para ele a aventura mais fascinante. Ele se sente vivo, forte, um homem de verdade. E a mulher que faz um homem se sentir assim se torna a mais valiosa do mundo para ele. Ele nunca a trocará por uma conveniente, porque conveniência é chato e desafio é vida. O mundo de um homem é um estresse e uma luta constantes. Trabalho, competição, problemas, responsabilidade. Cada dia é uma batalha. E no fundo, ele procura um lugar onde possa respirar, tirar a armadura e simplesmente descansar. Uma mulher que está constantemente exigindo algo, se ofendendo, com ciúmes, enchendo o saco, é mais um campo de batalha. Ao chegar em casa para uma mulher assim, ele sai de uma guerra para outra. Ao lado dela é impossível relaxar. Mas a rainha, que é calma e segura de si, que não enche o saco por ninharias, que não depende do humor dele, se torna um verdadeiro oásis para ele. Sua calma interior é transmitida a ele. Ela não o incomoda, não o controla, não tenta resolver seus problemas às custas dele. Ao lado dela, ele recupera suas forças, não as gasta. Ele vem até ela não como se fosse para o trabalho, mas como se fosse para casa no melhor sentido da palavra. Ele é instintivamente atraído por ela, como por uma fonte de energia. É como entrar em uma casa quente vindo do frio. Ele entende que sem ela, sua vida é um caos e um estresse. E com ela, é ordem e harmonia. E ele começa a ter medo de perder essa paz. Ele fará de tudo para preservar essa atmosfera, porque para ele, ela é inestimável. A verdade simples. Tudo o que é muito óbvio se torna chato. Uma mulher que vive apenas para o homem, que conta tudo a ele até o último detalhe, que não tem segredos dele, torna-se para ele um livro lido. Ele sabe o que ela vai dizer, como vai reagir, o que vai fazer à noite. É conveniente, mas mata a atração. Mas a rainha, que tem sua própria vida, seus próprios interesses, suas próprias amigas, sempre permanece um mistério. Ela tem seus próprios pensamentos, sobre os quais não tem pressa em falar. Ela tem seus próprios assuntos, nos quais ele não está envolvido. Ela tem seu próprio espaço pessoal. Ele não sabe tudo o que se passa na cabeça dela e na vida dela. E essa reticência, esse mistério, o faz pensar constantemente nela, tentar desvendá-la. Sobre o que ela está calada agora? Por que ela está sorrindo de forma tão misteriosa? O que ela fez hoje sem mim? Todos os dias ele pode descobrir algo novo nela. Ela para ele não é uma poça, mas um oceano. Ele nunca pode ter certeza de que a conquistou 100%. E isso o mantém em alerta,
Não o deixa relaxar e começar a vê-la como algo garantido. Ele está constantemente em um estado de leve excitação. Ele tem medo de perdê-la, porque entende que ainda não a desvendou completamente. E o que não podemos entender e controlar completamente nos atrai com uma força incrível. A paixão é química, pode passar. O desejo é fogo, pode diminuir. Mas se em um relacionamento há respeito, ele viverá por muito tempo e feliz. Aquela reverência sempre começa com respeito. É o seu fundamento. Quando um homem vê o quanto você mesma se respeita, ele não pode deixar de te respeitar em troca. É como um espelho. Quando ele vê seus limites claros e entende que não podem ser violados, ele começa a respeitá-los. Quando ele vê que você é fiel a si mesma, aos seus objetivos, aos seus sonhos, mesmo que ele não goste muito disso, ele é tomado por um profundo respeito por você como pessoa. Ele para de te ver apenas como um objeto sexual ou uma esposa conveniente. Ele começa a ver em você uma parceira igual e forte. Ele começa a valorizar sua opinião, a te pedir conselhos não por formalidade, mas porque sua perspectiva é realmente importante para ele. Ele começa a se orgulhar de você, a falar de você para os amigos não como a minha gatinha, mas como uma mulher incrível. E quando o respeito atinge esse nível, ele sutilmente se transforma em admiração e reverência. Ele olha para você e entende que você é a melhor coisa que já lhe aconteceu, e ele terá medo de perder esse tesouro mais do que tudo no mundo. E agora, a parte mais interessante e profunda. Vamos olhar para onde a maioria das pessoas nem olha. Para dentro da alma masculina. Dentro de cada homem, em algum lugar muito profundo, em seu subconsciente, existe a imagem da mulher certa. Não é uma loira ou morena específica com um determinado tamanho de seios. É, como diria o psicólogo Carl Jung, seu ideal interior, sua anima. É a imagem que sua alma procura por toda a vida. Essa imagem não é composta de aparência, mas de qualidades. É a imagem de uma mulher que possui uma sabedoria que o admira, que guarda em si um mistério que o atrai, que possui uma força que não o oprime, mas o inspira, e que carrega em si uma paz que tanto falta à sua alma. A maioria dos homens não percebe que está procurando exatamente isso. Eles pulam de uma mulher para outra, trocam de parceiras pensando que estão procurando a melhor aparência ou o melhor sexo. Mas, na verdade, sua alma está procurando aquela que coincidirá com essa imagem interior. Eles não procuram apenas uma esposa ou amante. Eles procuram aquela que os ajudará a se tornarem melhores, a se entenderem, a encontrar harmonia. Eles procuram sua bússola, seu farol. E é aqui que o milagre acontece. Quando você percorre todo esse caminho de transformação, quando para de desempenhar papéis e se torna a rainha da sua vida, de repente, de uma forma inexplicável, você começa a coincidir com esse ideal interior dele. Sua autoconfiança e sua sabedoria, que você acumulou, ele lê isso como a sabedoria que procurava. Sua vida separada e rica, sua autossuficiência. Isso lhe parece o tal mistério. Seus limites pessoais claros, sua capacidade de se defender, ele percebe isso como a verdadeira força. Sua calma interior e independência do humor dele. Isso para ele é a tal harmonia e paz. Você, sem saber, se torna a personificação viva do sonho dele. Ele olha para você e sente que encontrou o que procurou a vida toda. Não é lógica, não é cálculo. É um reconhecimento instantâneo no nível da alma. É um sentimento como se ele finalmente tivesse voltado para casa depois de longos anos de peregrinação. Ele olha para você e entende. É ela, a mulher certa. E esse sentimento é tão poderoso que supera tudo o que ele conhecia sobre o amor até então. Nesse momento nasce a tal reverência. Não é a submissão de um escravo. É o êxtase de sua alma. É quando ele olha para você e não consegue acreditar na sua felicidade. Quando um homem encontra uma mulher que coincide com seu ideal interior, todo o seu orgulho masculino, seu ego, seu desejo de dominar e ser o principal simplesmente se desligam. Tornam-se desnecessários. Ele sente um fascínio. Ele tem medo de te perder não porque ficará sem comida e sexo,
mas porque tem medo de perder a conexão com algo muito importante em si mesmo, com sua própria alma. A natureza do seu desejo muda. Ele não quer apenas te possuir como um objeto. Ele quer te servir, ser seu protetor, seu cavaleiro, seu apoio. Ser um homem digno de uma mulher tão incrível. Ele está pronto para mover montanhas, não para que você o elogie, mas simplesmente para ver que você está feliz ao lado dele. Sua felicidade se torna seu principal objetivo. E esta é a forma mais elevada de amor masculino, a mais pura e a mais forte. Um amor nascido do mais profundo respeito e admiração. Aonde tudo isso leva? A ela se tornar a principal e ele, sua sombra, um capacho? De jeito nenhum. Isso leva ao tipo de relacionamento mais saudável e forte. A união de duas pessoas fortes a independentes. A união de um rei e uma rainha. Ela é a rainha porque governa sua vida e seu mundo. E ele, ao lado de tal mulher, cresce ele mesmo ao nível de rei. Ele não tenta subjugá-la, porque encontrou aquela a quem quer admirar. E ela não tenta controlá-lo porque não precisa. Ela já é completa. Juntos, eles criam seu reino comum, baseado na liberdade, confiança e respeito. Eles não usam um ao outro para tapar seus buracos internos. Eles unem suas forças, seus mundos, seus universos. Nessa união, ele é forte, responsável, ele lidera o casal no mundo exterior. E ela é sábia, calma, ela guarda a alma e a atmosfera de sua união. Eles são as duas asas de um mesmo pássaro. Não podem voar um sem o outro, mas também não atrapalham um ao outro. Este é o verdadeiro amor de parceria com o qual todos sonham, mas que poucos constroem. Um amor não de necessidade, mas de abundância. E agora que analisamos tudo isso, lembre-se do pensamento mais importante. A admiração e a reverência dele não são o objetivo. São apenas um efeito colateral, um bônus agradável. O prêmio principal é você mesma, sua nova vida. A verdadeira coroação não acontece nos olhos dele, mas na sua cabeça. No momento em que você parar de esperar que alguém a faça feliz e colocar em si mesma a coroa do seu auto-respeito, no dia em que você decidir que é uma rainha, simplesmente porque você disse que é, e pronto, ponto final. Portanto, pare de esperar. Toda a força que você precisa já está em você. Comece a construir seu reino agora mesmo. Encontre seu propósito. Estabeleça suas regras. Preencha-se de coisas interessantes. Você não é uma suplicante. Você é a dona da sua vida. Você não é aquela que é escolhida. Você é aquela que escolhe. E assim que você sentir isso de verdade, tudo ao seu redor mudará. Você começará a brilhar tanto que o homem certo encontrará o caminho para o seu castelo. E ele não virá para te salvar, mas para perguntar se ele é digno de estar ao lado de tal rainha. Se estas palavras despertaram algo dentro de você, não deixe adormecer. Compartilhe este vídeo com uma amiga que também precisa se lembrar de sua coroa. Escreva nos comentários qual a primeira regra que você estabelecerá em sua vida hoje mesmo. E inscreva-se no canal para caminharmos juntas neste percurso. O mundo precisa de rainhas, e uma delas é você.